É um belo momento para continuarmos nosso estudo sobre o assunto do novo nascimento. Tem sido uma jornada interessante até agora, você sabe. E estivemos olhando para o novo nascimento, o que significa e tudo isso, entrando nas profundezas disso, sondando-o e tentando descobrir exatamente o que significa e todo esse tipo de coisas e suas implicações, todas essas coisas. E apenas para ajudá-lo a ter uma compreensão mais clara do que a Bíblia está falando, que você nasceu de novo e o que isso implica, seu significado, o que ela guarda para você para que você possa se apossar deles. E seja abençoado e tenha uma vida maravilhosa aqui na terra e, o mais importante, aproveite o que Deus tem para você. Tudo bem, então queremos olhar o propósito do novo nascimento e você sabe que sempre se diz que tudo existe por uma razão, tudo existe por um propósito e é verdade, tudo existe por um propósito. A câmera que está capta e me gravar é projetado para isso. A iluminação, tudo. Existe para um propósito, tudo absolutamente tudo existe para um propósito. E tudo na vida tem uma razão pela qual está lá, quer você saiba ou não, e torna-se interessante para os seres humanos, especialmente se você não sabe por quê estão aqui. Isso significa que você está completamente perdido. Tudo existe por uma razão, o automóvel existe por uma razão, o avião existe transporte, mas pelo menos para torná-lo mais rápido e confortável. Mas através do ar. Tudo existe por uma razão. Tudo e diz-se que uma vez que de uma coisa não é descoberta, o abuso se torna inevitável. Bem, não é diferente com o que estamos lidando. O novo nascimento tem uma razão para isso, para o que Deus pretendia em que resolve bem. O ponto aqui é que você precisa entender porque o novo nascimento, porque o novo nascimento. A questão é esta: você se lembra quando fizemos o curso sobre salvação e quando estamos discutindo a queda do homem as questões do pecado, os conceitos de pecado e o que é pecado e todos esses tipos de coisas e a consciência do pecado. Nós estabelecemos que, como e qual é o pecado de Adão e Eva? Algo foi destruído na natureza humana. Eu gosto disso. Foram destruídos porque na verdade significa irreparável, irreparável. Foi danificado além do reparo. É por isso que Deus diz, exceto você nasceu de novo. Você deve nascer de novo. A queda humana não é como uma queda em que uma criança cai e uma criança pecados e isso te ofendeu os pais e você repreende a criança, ou bate na criança e aí a criança chora e você ainda tem que confortar a criança, filho, e depois tomá-lo como seu filho. Você sabe o que aconteceu no caso de Adão e Eva e a humanidade é que quando eles pecaram eles adquiriram uma natureza estrangeira. Como eu disse em nosso estudo, o pecado é a natureza herdada de Satanás. A palavra, amartia que trata de torção. A natureza humana tornou-se distorcida de tal forma que reflete mais a natureza de Satanás. Não mais a natureza de Deus e não ia ser reformado ou marcado como remodelado. Não. A razão pela qual o novo nascimento existe, Deus o coloca em prática é que ele resolvesse desafio. Deus queria trazer a humanidade de volta para ele mesmo, mas ele não iria restaurá-los. Ele não iria reformulá-los. Não está tudo bem. Eu os perdoo de seus pecados e tudo bem. E então as pessoas pensam que é apenas isso. Não, se fosse para perdoar seus pecados que poderiam ter sido cometidos antes. De vez em quando, caras fizeram, eu perdoo, mas ele deve entender que o pecado não é algo que você simplesmente perdoa. O pecado tem que ser tratado. Tudo bem. Ao morrer, o pecado tem uma consequência e a consequência do pecado é a morte.
Não só porque Deus vai te pagar com isso. Nenhum pecado introduz um vírus que entra em um sistema, corrompe todo o sistema, e o final disso é que o sistema trava além do reparo, e é exatamente isso que parece. Então o pecado que produz a morte. Isso é o que a Bíblia disse, que quando o pecado cresce em sua plenitude, ele se torna morte. Então não é como se o que realmente significa. O que isso significa é que o pecado é um vírus que, quando entra no sistema, corrompe o sistema e, finalmente, o trava, como agora Deus disse: tudo bem, vou fazer alguma coisa, vou estabelecer um novo princípio de reconexão comigo, e isso é chamado de novo nascimento. Disse isso a Nicodemos muito claramente, como mencionei em nossos episódios anteriores, exceto que você nasceu de novo, não você é marcado. Não que você ser tratado, e é por isso que Jesus morreu por isso. Você está aí? Então, uma das razões pelas quais o novo nascimento existe é simples, para restaurar o que foi danificado e não restaurá-lo por rebranding ou reforma ou remodelação. Nenhuma criação completamente nova. Você só precisa nascer de novo. Você ainda está aí. Indicam que seria a solução, do jeito que vai ser feito. Em Gênesis capítulo 3 versículo número 15, quando ele disse à mulher e à serpente: ele, entre vocês dois e ambos de sua semente, e a semente da mulher e a semente da serpente ferirá o calcanhar, e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então você vê que vai ser uma batalha de sementes, vai ser uma batalha de descendentes. Vai ser uma batalha de ser uma semente da mulher. Mas notei que Deus não incluiu o homem no projeto. Dizia a semente da mulher. Bem, eu lidei com isso no Mulher Não Tem Semente. As versões mais recentes das traduções em inglês dirão a descendência da mulher. Não há nada assim. Ele diz que isso, deixe-me não abusar ou dizer algo baixo para a Bíblia, mas quando uso a palavra semente, ela capta a ideia corretamente. Porque é um homem que apresenta a semente para a mulher e não a mulher que tem a semente. A mulher recebe a semente. Ok, é. Mas desta vez ele disse que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Bem, literal, e obviamente isso significa que haverá uma criança que saiu da mulher que destruirá o que Satanás fez. Mas observe novamente, é a semente, é uma criança que nasceria. Isso meio que alude ao ponto de que tem que se de nascer, o renascimento, o novo nascimento como chamamos. Então é restaurar o que foi danificado, o que foi destruído, mas não no sentido como eu disse consertá-lo, ele só tem que ser renascido, nascido de novo. Número 2, porque o novo nascimento, para que você possa ter uma nova natureza e um novo destino. Uma nova natureza e um novo destino. Nós estabelecemos que em nosso episódio anterior você tem uma nova natureza em Cristo, e Paulo se refere a ela, isto, que nos pneumáticos tudo bem, 2 Coríntios 5:17, novas espécies de seres espirituais, que nunca existiram antes. E qual é você? Às vezes é um homem espiritual, bem, mas qual é você? Apenas você que o Espírito agora renasceu em Cristo. Jesus segundo a ordem de Deus, segundo a ordem de Cristo. Tudo bem. Segundo a ordem de Cristo. É importante notar isso. E você conhece Paulo? Escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 40, acho que 45, 46 lá embaixo naquela área disse que nascemos na imagem que é terreno e também teremos a imagem do último Adão ou segundo Adão que é celestial. Ok, então nós são segundo a ordem do Cristo e a Bíblia fala que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Paulo escrevendo Efésios falou sobre isso como nós vamos, assim, dar-lhe uma nova natureza e um novo destino. Novamente, quando você fala sobre destino significa seu papel em seu reino. Você vê que tudo nasce com uma atribuição. Como eu disse, tudo tem uma razão.
Ok, e o mesmo acontece com o reino de Deus. Sacerdotes e reis, e você precisa encontrar o reino e o domínio onde você está reinando e desempenhar o papel de rei na forma básica de estabelecer e expandir o reino de Deus. Claro, como você faz isso e conseguir fazê-lo é o seu papel e atribuição única na vida. Número 3. Nós também tivemos estabeleceu o fato de que você não pode ver o reino a menos que você nasça de novo. Pode ser superenfatizado, não pode ser superenfatizado. Nós só preciso deixar claro, e como eu disse anteriormente, é aqui que o cristianismo difere de todas as outras religiões que você vê na face da terra. Não é apenas a tentativa do homem de agradar a Deus e encontrar Deus sem Deus. Ok, então a tentativa do homem de agradar a Deus à sua maneira, por seus próprios esforços e a maneira como ele entende, a maneira como ele o concebe em oposição a Deus, oferecendo a você sua própria solução para o problema e como Deus quer que seja feito. Então este cristianismo difere de todas as outras religiões e esta é a diferença, e esta é uma posição muito forte. Tem gente boa, garante que tem gente boa, mas não tem gente boa. Absolutamente. Jesus disse que não há nenhum bom exceto Deus que é bom. Comportamento positivo, bondade moral no sentido de que eles não estão roubando outra pessoa, eles estão sendo apenas tudo bem, tentando ser justo, mas você deve entender que o problema do pecado não está fora, não está no fazer. O problema do pecado está corrompido aí, claro, de uma forma ou de outra vai se expressar em nossa conduta, e é por isso que as pessoas têm que se esforçar muito, exercer muita disciplina e restringir a fim de fazer algo que é certo. Paulo luta com isso em Romanos capítulo número 6. Capítulo 7, Paulo escrevendo o problema na natureza humana. De fato, no capítulo 7 ele afirmou e disse que eu quero fazer a coisa certa. Não faço mesmo sabendo o que é certo e coisa, mas eu me pego fazendo isso, e ele disse que sou um homem rico, que me livrará deste corpo de morte. Agora isso é crítico, isso é importante. Sobre o fazer, trata-se de ser e o fazer vem do ser. Então não importa se você tenta fazer o bem, se o ser não está certo. E uma vez que entendemos isso, nós realmente vemos porque Jesus disse o que ele disse, exceto que, a menos que um homem nasça de novo, ele não vê Deus. E essa é uma das coisas únicas sobre o reino de Deus. Cada criança, cada cidadão do reino de Deus é um filho de Deus. Você sabe, nós temos, independentemente disso, você pode entender que é incrível, é um aspecto único do reino de Deus. Mesmo se estivermos 7 bilhões, se somos 10 bilhões, se 100 bilhões, 100 bilhões nasceram de um pai. Ao contrário do país humano, o ser humano pode talvez 30 no máximo, se você se casar com muitas mulheres ou 40, isso é tudo. Bem, eu realmente não sei quantos Salomão tinha porque ele tinha 1000. Então eu não. Tudo o que posso dizer é que cada um de nós é nascido de Deus. Se você experimentou o novo nascimento, se não o é, pode-se dizer que Deus o criou. Você é uma criatura de Deus, mas você não é seu filho. E essa é a triste verdade sobre isso. Independentemente de como você se esforçou para estar certo para fazer coisas boas, para ser justo você ainda não é. A Bíblia chama isso de justiça própria, que é como um trapo de imundícia diante de Deus. Porque é justiça própria, porque é imundo diante de Deus. Ok, então é o novo nascimento que nos permite acessar e ver o reino de Deus. Espero que você esteja lá. Bem, eu já toquei em algo que é muito importante e estou concluindo que é simples. Que o novo nascimento se limita. Você, faz de você filho de Deus. Romanos capítulo 8, dizia o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e clamamos Abba Pai, e esse é um dos aspectos únicos do rei. É filho de Deus. Deus é o Rei dos Reis, o proprietário,
o fundador, o criador, o progenitor de todos os cidadãos, somos todos seus. E lembre-se que eu distingui que ele é o Pai de nossos espíritos, não o Pai de nossa carne. Você conhece o seu Pai, que é seu Pai de sua carne. Em seu discurso com Nicodemos, ele disse, o nascido da carne é carne. Um osso do espírito é o que? Espírito. João capítulo ser espírito e é o seu espírito que Deus dá à luz. Mas você conhece o seu pai biológico. Ok, então seu pai dá à luz a você. Capítulo 1, dizia, tantos quantos o receberam. Ele lhes deu poder para se tornarem filhos de Deus. Você vê que nascer tem que começar com o onde tocamos na regeneração. Ok, apologia, a questão anaquinos do santo. Espírito, trabalhando com a palavra de Deus para recriar seus espíritos. Você está comigo? E assim como muitos que o receberam, ele lhes deu poder para de Deus. Tudo bem. E então ele disse, filhos não nascidos da vontade humana, não nascidos da carne, não nascidos de sangue, mas nascidos de Deus. Você carrega o DNA. Vocês são filhos de Deus e devem se comportar assim, e não é à toa que somos chamados de deuses, disse Jesus àqueles a quem a palavra de Deus veio. Eles são deuses. Você está aí? Então, tendo dito isso, não é difícil, é basicamente por isso que o novo nascimento, mais importante, restaurar o que foi danificado pela queda, pelo pecado. Restaurar, e a única maneira que pode ser feito é sendo osso novamente. Não pode ser remodelado, não pode ser renomeado, não pode ser remodelado, não. É um totalmente corrupto, inútil, morto e tem que ser eliminado. Aliás, se nada é feito, então você acaba em um lugar chamado Geena, Hellfire, não inferno, Hellfire. Tudo bem. Fogo do inferno. Eu apreciarei se você tiver dúvidas, eu as tirarei então. Caso contrário, podemos olhar para o último. Bem, como Jesus sempre fará, todos vocês entenderam isso. Ok, então podemos prosseguir para o novo modelo. E bem, o ponto é que minhas próprias perguntas virão e vocês escreverá, então o seu teste, a sua pasta de trabalho, e você acabará por escrevê-las em seus próprios exames. Tudo bem?